Entre Coroas e Sombras, Doce Plebeia, Sombria Rainha, Volume 1. Em cada palavra, uma escolha. Em cada capítulo, um destino. Você entrou no universo de escritos de E.C., onde as histórias ganham voz. Capítulo 1. O peso da coroa. Começa agora. Narrado por Edric Ravendor. As rédeas do meu cavalo estavam manchadas de lama seca e sangue. O sol mal havia rompido entre as nuvens cinzentas quando cruzamos o portão leste do vilarejo de Darelin, um punhado de casas tortas cercadas por floresta e silêncio. Senti o cheiro de terra molhada, madeira queimada e flores. Um aroma quase doce demais para aquele lugar sombrio. Não vi glória em retornar vitorioso de uma escaramuça contra bandidos que saqueavam as fronteiras de Valdora. A guerra, mesmo em pequena escala, sempre me deixava com a sensação de ter perdido algo que não sabia nomear. Meus homens celebravam, riam e gritavam como se cada cicatriz fosse medalha, e mesmo assim me sentia ainda mais distante. Como se as vitórias fossem apenas ecos do que o trono exigia de mim. A guerra não era minha, mas a do reino, e o vazio. Ele se tornava cada vez maior. Alteza, o povo está reunido na praça. Quer que eu anuncie sua chegada? Perguntou Thorn, meu conselheiro e veterano de guerra, montado à minha direita. Não. Deixe que pensem que sou apenas mais um cavaleiro cansado. Preciso andar a pé. Preciso lembrar por quem lutamos. Desmontei. Senti o peso da armadura puxando meus ombros para baixo, como o trono que um dia me esperava. Passei entre os moradores, olhos arregalados, sorrisos forçados, mãos sujas de cinza e trabalho. Crianças me olhavam como se eu fosse um mito. E talvez fosse mesmo, um mito preso numa armadura dourada que não deixava espaço para respirar. O vilarejo havia sido atingido por flechas incendiárias dias antes. As casas de palha estavam carbonizadas em alguns pontos. Uma mulher chorava ajoelhada diante do que restava do seu estábulo. Havia dor ali, dor real, não dos livros de história ou dos discursos do meu pai. E foi então que a vi. Não como se vê uma mulher pela primeira vez, mas como se o mundo silenciasse por um instante só para permitir que seus olhos tocassem algo que não deveriam. Ela estava de costas, ajoelhada ao lado de um homem ferido. Vestia roupas simples, manchadas de sangue e barro, os cabelos castanhos trançados com fitas verdes, as mãos firmes mas delicadas, enquanto costurava um corte profundo na coxa do homem com uma agulha de ferro. Ah, não se mova, senão posso perfurar a artéria, disse ela, firme, sem sequer olhar para mim. Eu devia seguir. Eu devia continuar andando, ver o ferido apenas como mais um dos meus, mais um rosto entre tantos. Mas fiquei. Você é curandeira? Perguntei, a voz soando mais rouca do que esperava. Ela virou o rosto para mim então. E por um momento que nunca confessei a ninguém, esqueci meu nome. Seus olhos eram castanhos, sim, como a terra úmida das colinas. Mas havia neles uma força quieta, uma pergunta muda. Ela me olhava como se eu fosse apenas mais um homem em meio à sujeira. Não como príncipe, não como guerreiro. Talvez porque não soubesse. Ou talvez porque, mesmo se soubesse, não se importaria. E aquilo me desarmou mais do que qualquer lâmina. Oi, sou Melina, disse. E este é o Elias, meu irmão. Foi atingido por uma flecha na perna quando tentava proteger as crianças da escola. Ele é um homem corajoso, respondi. Ela não sorriu. A expressão em seu rosto era de alguém que já havia enterrado esperanças demais para se iludir com gentilezas. Coragem não cura feridas, senhor. Só trabalho e tempo. Eu devia ter me sentido ofendido. Ninguém falava comigo daquela forma, mas em vez disso senti algo diferente. Uma leveza estranha, incômoda. Como se uma parte de mim,
enterrada há anos sob títulos e obrigações, tivesse respirado pela primeira vez. Posso ajudar? Perguntei, mesmo sabendo que não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Ela arqueou uma sobrancelha, surpresa. Pode segurar a perna dele, vai doer. E ele não gosta de gritar. Obedeci. Segurei a perna do ferreiro com firmeza, sentindo os músculos contraírem sob meus dedos enquanto Melina costurava o ferimento com precisão assustadora. Havia algo em seus movimentos, firmes como os de uma guerreira, cuidadosos como os de alguém que já viu gente demais sangrar, que me prendeu mais do que deveria. Enquanto costurava a perna de Elias com precisão, percebi que os dedos de Melina roçaram o colar que trazia sobre o peito. Uma pedra rara e escura que parecia brilhar suavemente à luz da tarde, quase como se respondesse à sua própria intensidade. A lama me cobria os joelhos. O cheiro de ferro e terra se misturava no ar, e por um breve instante, tudo ao redor pareceu mais real. Como se eu finalmente estivesse fora das paredes sufocantes do castelo. Como se ali, algo dentro de mim começasse a se mover novamente, enferrujado, esquecido, mas ainda vivo. Quando terminamos, Melina limpou as mãos num pano grosseiro e se virou para mim. Seu olhar era direto, sem qualquer reverência, como se me visse apenas como mais um homem em meio à sujeira. "O que faz aqui, afinal?" perguntou. Sorri de leve. Não havia ironia na voz dela, apenas cansaço e uma franqueza rara que me desarmou. "Ainda estou tentando descobrir", respondi. Ela me observou por um segundo a mais do que o necessário, como se avaliasse se eu estava dizendo a verdade. Depois, apenas assentiu. Voltou a guardar os instrumentos e virou-se para o próximo ferido. Não esperava agradecimento, nem admiração. Mas o que mais me surpreendeu foi a ausência de qualquer esforço dela para me impressionar. Ela não queria nada de mim, nada. E mesmo assim, havia levado algo que nem percebi que estava disposto a dar. Não contei quem eu era. Não por cálculo, mas por medo. Medo de que, se soubesse, ela me olhasse como os outros, e eu não queria ser o príncipe ali. Queria ser só Edric. E talvez, pela primeira vez, isso fosse suficiente. Amor, guerra, mentiras e promessas. Nos escritos de EC, toda escolha tem um preço. Gostou do capítulo? Deixe seu like, se inscreva e prepare-se. Até a próxima. Onde tudo pode mudar.